Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa série Princípios de Vida no Espírito, capítulo 8, sobre o novo homem criado segundo Deus, que tem a base o texto ali de Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e que vos renoveis no espírito do vosso entendimento, na vossa mente, na vossa consciência, no vosso coração, e vos revistais do novo homem, que você seja revestido do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O nosso assunto aqui no capítulo 8 é a continuação do que começamos ali no capítulo 7. O homem natural, espiritual e carnal. Hoje veremos a parte 2 e vamos iniciar a partir daqui dessa descrição que faremos do contexto em que Paulo escreve para os irmãos, os judeus que estavam na cidade de Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 7. Eu, porém, irmãos, eu não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, porque de fato vocês não são espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu não posso dar para vocês um alimento sólido. Eu leite vos dei a beber, não vos dei um alimento sólido, porque ainda você não pode suportar. Nenhuma criança pode suportar um alimento sólido. Apenas os amadurecidos, aqueles que cresceram, podem comer alimento sólido. Crianças tomam leite. Nem ainda vocês podem agora, porque ainda sois carnais. Paulo estava escrevendo aos irmãos de Corinto. A congregação que tinha lá, os irmãos que se reuniam, os judeus que viviam em Corinto, dizendo que eles eram carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que vocês são carnais e vocês andam segundo o homem? Porque quando alguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que você anda segundo os homens, guiado por aquilo que os homens dizem? Ora, preste atenção, eu pergunto para vocês, quem é Apolo? Quem é Paulo na vida de vocês? Olha só, são servos por meio de quem nós cremos em Cristo, que nos ensinaram a palavra do Evangelho. E isto, conforme o Senhor concedeu a cada um, para que desenvolvesse a fé e o seu chamado durante a sua existência. E Paulo continua dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ora, de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas quem é que é importante no processo? Mas é Deus que dá o crescimento. Um planta,
outro rega, mas Deus faz crescer. Você sabe, a semente, quando é lançada na terra, e quando você planta ela ali, você não sabe como acontece aquele processo, como a explosão daqueles átomos dentro daquela semente. Começam a se explodir átomos, moléculas, e começa aquela semente a se desenvolver e crescer. Dali a pouco ela aparece para fora da terra. Quem faz isso? Esse é um milagre de Deus. Ninguém pode compreender como isso acontece. Quando Paulo escreve a esses irmãos, aqui em 1 Coríntios, o contexto da cidade que eles viviam era esse. Paulo chega em Corinto e encontrou um casal em Corinto chamado Áquila e Priscila, um casal que o acolheu, e na companhia desse casal, Paulo começa a pregar o evangelho àqueles judeus que estavam ali. Aquela cidade de Corinto, queridos, era uma cidade totalmente devassa, com templos erguidos a Afrodite e a outros deuses na montanha da Acrópole de Corinto. Os cultos estabelecidos ali eram cultos mediados pela via sexual intensa. Era muita devassidão naquela cidade. Essa cidade se transformou, aquilo que diz um verbo grego, corintianizar, que significava de fato qualquer coisa que se relacionasse aos devaneios sexuais intensos que ocorriam em Corinto. Sexo livre. Paulo chega nesse lugar, começa a pregar na sinagoga, começa a sofrer resistência por causa da sua pregação. Ele é expulso da sinagoga. E um camarada chamado Crispo, que era o principal da sinagoga, creu na palavra que Paulo ministrava, decidiu por se tornar discípulo de Cristo. Saiu com Paulo da sinagoga, abandonou a sinagoga e foram para uma casa vizinha à sinagoga, e ali eles começaram a cultuar a Deus numa casa no lado da sinagoga. Imagina isso. Imagina que confusão. Expulso da sinagoga, e isso só facilitou para Paulo as coisas, né? Para que qualquer pessoa que estivesse na sinagoga poderia vir com Paulo. Era uma casa de reuniões no lado da sinagoga. Agora você imagina o ódio que aquilo suscitou a todos. Até o próprio chefe da sinagoga foi atrás de Paulo, por causa da intensidade da pregação de Paulo. A pregação de Paulo era uma pregação que persuadia as pessoas. A palavra persuadir significa tipo uma apologia, persuasão intelectual intensa, que acabava por esmagar o argumento que vinha ao contrário daquela pregação. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. É isso que Paulo diz na carta aos Romanos. E o sentido desse termo é usado, persuadia, tamanho impacto da pregação de Paulo àquelas pessoas. Era impossível de argumentar com Paulo. Paulo ficou um tempo entre eles e se retirou depois. O texto que nós lemos aqui no capítulo 3 foi endereçado a esse ambiente em Corinto. E você viu as definições que nós abordamos no capítulo anterior, o capítulo 7, a respeito do homem natural,
do homem espiritual e do homem carnal. Então, essa sociedade que vivia em Corinto, e onde aqueles cristãos judeus que estavam ali, eles percebiam aquele povo, aquele ambiente, um povo totalmente entregue ao hedonismo, ao prazer, às pulsões do desejo. Tudo isso era um lado da coisa. Por outro lado, havia essa comunidade de judeus que estavam amargurados e, ao mesmo tempo, essa comunidade de judeus, ela acabou sendo impactada por uma nascente comunidade de discípulos de Cristo que estavam sendo gerados por Paulo ali naquela localidade. Essa comunidade de discípulos ouvia a palavra de Paulo há 1 ano e meio, o tempo que Paulo ficou ali, e se converteram ao evangelho pregado por Paulo. Como nós falamos no capítulo anterior, essa carta de Paulo aos irmãos que estavam em Corinto, ela nos fala de 3 tipos de seres humanos. Paulo disse que esteve entre eles em fraqueza, porque vinha de perseguições e de ameaças. E foi assim a vida de Paulo depois que ele teve um encontro com o Evangelho e com Cristo. Passou por muitas situações de hostilidade, foi expulso da sinagoga, enfim, o coração dele se sentia muitas vezes com medo. Mas Deus o consolava. E Deus apareceu a ele numa visão à noite que dizia: Paulo, não temas, porque tem muita gente nessa cidade. E o coração de Paulo começou a se animar. Paulo afirma que esteve em fraqueza. Por isso, quem creu em Jesus com a pregação do Paulo foi por causa da argumentação da fé que ele fez, com a persuasão da fé que Paulo anunciou o Evangelho a eles. A pregação de Paulo, como diz o capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios, era uma pregação que não eram argumentos e sabedorias humanas, como nós citamos também no capítulo anterior, mas simplesmente anúncio do Evangelho puro e simples. E tudo que Paulo falou a eles era de fato verdade. Paulo de fato pregava a palavra do Evangelho. Tudo que ele pregava não eram invenções, mas coisas reveladas que nunca antes tinham subido à mente de ninguém e nem antes tinham sido vistas e ouvidas por aquelas pessoas. O que Paulo falou não era produto de uma elaboração de filosofia, de teologia ou de qualquer ciência. Aquilo estava para além das capacidades da nossa mente, da nossa psique, da nossa razão, da nossa capacidade de raciocínio. A mente não produz esse entendimento com seus próprios recursos, a não ser pela revelação de Deus no Espírito, no homem interior, revelação do Espírito Santo, Evangelho simples e puro. Paulo continua dizendo para eles: minha gente, o homem psíquico, o homem natural, o homem da alma que vive nessa cidade, que são eles, entregues às paixões sexuais, aos devaneios, com avidez, a prática dessas compulsões sexuais. O homem que vive nessa cidade, sem Deus, é apenas um ser que corresponde a pulsões da sua alma, do corpo, da química. Eles são assim. Mas Paulo estava dirigindo a palavra, pense bem, para
os irmãos de Corinto. E ele chamou os irmãos de Corinto de carnais, porque eles estavam andando segundo os homens. Então, para você diferenciar o homem natural, psíquico e almático, era o homem que estava em Corinto, entregue a si próprio. Os crentes que estavam em Corinto, os judeus, eram carnais. E ele disse que não poderia entregar nada para eles que fosse algo consistente, porque eles eram crianças. Eles não tinham percepções aguçadas. O homem que vivia em Corinto era o homem das pulsões químico-orgânica, homens dos surtos mentais, do culto a deuses de valores falsos, desejos, fantasias, como se fossem capazes de realizar alguma coisa. O homem natural, o homem do instinto, que habita em volta de vocês, vocês que estão em Corinto. Eles ouvem o que Paulo está dizendo e diz, isso é loucura. E para esse homem de Corinto é loucura mesmo, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, como vimos lá no outro capítulo. Ele não conhece as coisas do Espírito. Ele não tem consciência de um ser humano tomado pelo Espírito Santo de Deus, porque está contido em limitações e ele chega no teto da sua capacidade. E ele chega também no teto de si mesmo, pois quando trata-se de Deus, não vem por intermédio de alma, de psique, de pulsões. Isso só pode vir por revelação de Deus. O homem não pode construir essa escada, esse acesso sozinho. Por isso que as coisas de Deus para eles eram loucura. Até nos nossos dias hoje, as coisas de Deus parecem loucura, porque as coisas de Deus só podem ser discernidas a partir de uma revelação de Deus dentro de nós. Quando Jesus perguntou para os discípulos, vocês o que dizem que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo. E Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito de Deus. Então você só pode conhecer o Evangelho de Deus pela revelação do próprio Deus. Não existe outra maneira. Paulo também diz, há entre vocês aqueles que foram expostos à luz do Evangelho e se deixaram iluminar e amaram a luz, receberam essa luz, foram iluminados no seu espírito e transcenderam a dimensão do homem apenas almático, da psique, o homem psicológico, o homem que se impressiona facilmente por discursos, por falas, por sinais, por manifestações, ou apenas por sua própria capacidade mental e intelectual. Há entre vocês aqueles que discerniram que se as coisas são de Deus, somente pode ser caminhando pela fé. Não é algo que se faz apenas com as emoções da alma, mas é feito somente por aqueles que são atingidos através do Espírito. O Espírito somente se levanta para essa conexão, se essa conexão for feita através dessa fé, em confiança, em entrega, e que não faz da sua mente um teto para nada. Vai até aonde a mente pode ir, mas aonde a mente para, o indivíduo não para, porque o caminho da fé transcende a mente, transcende o limite da mente.
Esses são os que discerniram espiritualmente, conferiram coisas espirituais com espirituais e estão crescendo e progredindo, não estão parados. Paulo vai além. Ele disse: também há entre vocês, entre os de Corinto, além do homem psíquico, natural, e do homem pneumático, espiritual, eu também encontro o homem carnal, o homem somente orgânico, um discípulo amestrado, indivíduo que não é apenas entregue às pulsões imediatas daquilo que o seu instinto produz, ou das pulsões soltas da alma. Esse homem, ele também não se tornou o homem pneumático, o homem do espírito, o homem que deu preferência, prioridade, razão, aquilo que se estabelece como revelação de Deus na sua palavra, na palavra do Evangelho. Aquilo que é para ser comido e absorvido pelo Espírito. Ele dá razão a Deus, mesmo que a sua mente não consiga entender, porque todo o caminho todo é de fé. Ele anda pela fé. Esse homem, ele para, mas ele continua progredindo, porque ele segue crendo e confiando. Mas Paulo também fala: eu vi entre vocês o boneco de carne, o homem carnal, que sai da sinagoga, da igreja, do templo e diz que é discípulo de Jesus. Já não pode mais dizer que ele é apenas completamente do instinto, porque ele já tem um pouco de discernimento. Ele não é aquele homem das pulsões almático, psíquico, mas ele ainda é menino. Ele ainda é da carne, é carnal, porque não consegue discernir o que é de Deus. Ele apenas tem lampejos a respeito das coisas do Espírito. Mas não dá para dizer que ele se entregou à luz do Espírito, porque ele não pode discernir as coisas do Espírito, porque ainda está num processo de crescimento, está em imaturidade. Ele não pode dizer que o desejo dele é seguir, dando razão a Deus e se submetendo pela fé à palavra da vida. Não, ele não está nesse estágio ainda. É isso que ele está falando no texto. Esse homem é como um ser de mutações que muda à medida que caminha. Já não é um homem das pulsões natural, mas também não é um homem espiritual. É uma criança, é um homem carnal, é um boneco andante, é um ser do sistema, é um discípulo do sistema. Esse homem é alma vivente, mas ser alma vivente não é ter sintonia de homem espiritual, mas apenas uma sintonia carnal, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou deste, eu sou daquele, eu sou dessa credo, sou daquela igreja, sou dessa religião. Não chegou à maturidade. Ele não discerne as coisas espirituais, porque ele está sujeito às impressões dos sentidos. O interessante é que ele está impressionado com as coisas supostamente de Jesus, mas que são do organismo, do sistema. Esse indivíduo, ele se tornou um homem carnal, mas um homem carnal de Deus, enganado por todos,
sendo conduzido por todos, seguindo um vento de doutrina, tendo impressões dos sentidos. O homem da alma é mente, emoções, vontades, volições. É apenas um boneco andante, discípulo do organismo, um homem amestrado, domesticado, conduzido por qualquer tipo de ensino que não provém do Evangelho. Ele é alguém da geografia, é alguém de um chão marcado, é apenas um ser orgânico. O máximo que ele entende de Deus, por causa do meio que ele frequenta, é que ser de Deus é ser domesticado. Que ser de Deus não é ser livre de pensamento, não é ser livre na mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, disse Paulo em Romanos capítulo 12. Ele sabe e diz que precisa melhorar seu comportamento e que acha que tem coragem de melhorar. Ele se acha o máximo por ser o que é, mas a verdade precisa crescer, precisa amadurecer, precisa se tornar um homem do Espírito, um homem guiado pelo Espírito de Deus. E eu pergunto para você, você é alguém da alma, da psique, o homem das pulsões, ou você é um boneco de carne, amestrado, alguém que não é tanto das pulsões, mas ainda é menino, ou você é alguém que confere coisas espirituais com espirituais, julgando todas as coisas. Fica essa reflexão para você. Nós estamos encerrando agora esse capítulo e nós continuaremos abordando esse tema ainda no capítulo 9 e no capítulo 10. O homem almático, o homem psíquico, o homem pneumáticos, o homem espiritual, o homem carnal. Eu espero vocês no próximo capítulo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijo para vocês todos. Até lá.